Imagine a cena, uma tarde de domingo em North Hills, Raleigh, com o aroma de frango assado no ar e o peso de expectativas não ditas pairando sobre a mesa. Eu, Gillian Reed, a caçula de 30 anos da família, respirei fundo antes de soltar a bomba. Estou comprando uma casa. O riso explodiu como um balão furado. Você? Nunca. Minha mãe soltou com um tom que misturava incredulidade e desdém. Meu pai balançou a cabeça, como se a ideia fosse tão absurda quanto um peixe pedalando uma bicicleta. Melhor continuar com seus vestidinhos, Gillian, disse ele, enquanto meu irmão, o eterno favorito, lançava um olhar de superioridade por cima do garfo. Ela vai viver de migalhas para sempre, completou com uma precisão cruel que cortava mais fundo que qualquer faca de jantar. O ar ficou denso, as palavras deles ecoando como marteladas. Mas eu não revidei, não discuti. Apenas sorri um sorriso apertado, guardando um segredo que eles jamais imaginariam. 2 semanas depois, seus telefones não paravam de tocar. Mensagens desesperadas, chamadas sem resposta. Até que enviei 4 palavras que mudariam tudo: saiam da minha propriedade. Acharam que era brincadeira, até descobrirem que não era. Durante anos, construí algo que eles nem sonhavam ser possível. E naquele momento decidi que nunca mais deixaria suas limitações definirem meu valor. Quer saber como essa história terminou? Fique por aqui, porque o que veio a seguir vai te deixar de queixo caído. Já passou por isso? Já sentiu o gosto amargo de ser subestimado por quem deveria ser seu maior apoio? Conte sua história nos comentários. E não esqueça de se inscrever para descobrir como transformei o riso deles em silêncio absoluto. A família Reed já foi um retrato de harmonia. Em Raleigh, Carolina do Norte, nossa casa era um reduto de risadas que explodiam nos churrascos de quintal ou nas noites de jogos de tabuleiro que se estendiam até a madrugada. Meus pais, meu irmão e eu nos espremíamos no velho Fusca da família para acampar às margens do Falls Lake, armando barracas sob os pinheiros, assando marshmallows e contando histórias de terror até o canto dos grilos nos ninar. Meu pai, James, metódico como um relógio suíço, traçava cada trilha que iríamos percorrer, enquanto minha mãe, Diane, enchia o carro com comida suficiente para alimentar um batalhão. Logan, meu irmão, 4 anos mais velho, era meu herói na época. Ele me ensinou a pular pedras na água e a roubar biscoitos extras quando minha mãe não estava olhando. Éramos uma equipe, inquebráveis. Ou pelo menos achávamos que éramos. Mas tudo mudou quando entrei no ensino médio. Logan partiu para a faculdade de Direito, e os olhos dos meus pais brilhavam como faróis toda vez que seu nome era mencionado. Ele vai longe, meu pai dizia com um orgulho que transbordava. No início eu me orgulhava dele também. Até o dia em que anunciei meu sonho. Queria estudar design de moda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isso é passatempo, Gillian. Não é profissão, minha mãe disparou com uma frieza que doía mais que uma facada. Meu pai apenas assentiu, sugerindo que eu repensasse e partisse para a administração. Engoli o desânimo, achando que eles mudariam de ideia quando vissem meu potencial. Engano meu. Cada ligação para casa virava um festival de conquistas alheias. As notas impecáveis de Logan, os estágios de prestígio, o emprego cobiçado em um escritório de advocacia em Raleigh. Ele era o filho de ouro, aquele que não errava. Enquanto isso, eu me afundava em croquis e agulhas, costurando sonhos em meu minúsculo quarto de estudante. Mandava fotos dos meus trabalhos, esperando um vislumbre de interesse, mas só colhia sorrisos forçados e frases como: que bonitinho. Mas e o plano B? A formatura dele? Um evento digno de capa de revista. Metade do bairro foi convidada para celebrar o Dr. Logan Reed. Eu estava lá batendo palmas, mas me sentindo transparente como vidro. Quando consegui meu primeiro estágio em uma boutique local, liguei empolgada para contar. Minha mãe me interrompeu no meio da frase. Ah, Gillian, seu irmão acabou de fechar um caso milionário. Não é incrível? Apertei os dentes, murmurei um sim, sem convicção e desliguei. Com o tempo, o favoritismo ficou mais nítido que um corte de tesoura. Logan comprou um apartamento de luxo no centro de Raleigh, e meus pais não cansavam de gabar-se disso em cada almoço de família. Falavam de seu escritório com vista para a cidade, seus ternos sob medida, sua vida perfeita. Eu, por outro lado, era tratada como uma eterna sonhadora. Moda é um mercado difícil, meu pai repetia, com um tom que misturava preocupação e descrença. Por que não segue algo estável, como seu irmão? Parei de discutir, parei de compartilhar. Aprendi a sentir, sorrir e guardar meus planos bem longe dos olhos deles. Aos 25 anos, mal falava sobre minha vida. Não por falta de amor, mas porque doía demais ser sempre a segunda opção. Aquela distância se tornou minha armadura.
Enquanto eles viviam a vida de Logan, eu construía a minha silenciosamente, mas com uma determinação que eles nunca suspeitaram. Cada jantar de domingo na casa dos meus pais era uma batalha muda. Na sala de jantar em North Hills, os mesmos pratos sobre a mesa, o mesmo ar pesado de julgamentos não ditos. Eu chegava do meu apartamento em Raleigh me preparando para o mesmo roteiro. Logan, impecável em seu terno de grife, dominava a conversa com histórias de vitórias nos tribunais ou de seu novo apartamento com varanda gourmet. Meus pais pendurados em cada palavra, sorrindo como se ele fosse a encarnação do sucesso. Esse é nosso garoto, meu pai dizia, dando-lhe uma palmada nas costas. Minha mãe complementava com os olhos brilhando. Você sempre soube como nos fazer orgulhosos. Eu ficava do outro lado da mesa, empurrando o purê com o garfo, esperando pela virada inevitável. E ela sempre vinha. E aí Gillian, minha mãe começava com um tom entre pena e indiferença, ainda brincando com essas roupinhas? A palavra roupinhas soava como uma piada, como se minha carreira fosse um capricho infantil. Forçava um sorriso, mencionava algum projeto novo. Mas meu pai logo cortava. Você deveria pedir dicas de investimento para seu irmão. Ele tem faro para isso. Logan, é claro, não perdia a chance de rir. Moda é legal, Gillian, mas não enche o bolso, dizia com uma ironia que pingava como veneno. O silêncio se instalava. Todos me olhavam, esperando uma reação. Eu apenas dava de ombros, trancando minhas emoções atrás de um muro invisível. Não era só um jantar. Era todos os domingos do último ano. A vida de Logan era um filme em Technicolor. Casos de alto impacto, viagens de fim de semana, o carro 0 km. Meus pais devoravam cada detalhe, repetindo suas conquistas para vizinhos e amigos. Minhas realizações, quando mencionadas, eram recebidas com um que legal, querida, distraído, seguido de um rápido retorno ao assunto principal. Logan, uma vez comentei que um de meus designs tinha sido destaque em um blog de moda local. Minha mãe levantou os olhos por um segundo. Que bom, filha. Depois virou-se para meu irmão. Conta mais sobre aquela fusão que você fez. Parei de compartilhar depois disso. A indiferença doía, mas não era nova. Eu já havia aprendido a deixar suas palavras escorregarem por mim como água na janela. O que feria mesmo era a justificativa por trás de tudo. Só queremos que você tenha segurança, meu pai dizia com uma voz que pretendia ser gentil, mas soava como uma sentença. Um compromisso inadiável, disse a voz calma, mas os dedos apertando a borda da mesa com uma força que traía a tempestade dentro de mim. Minha mãe franziu o senho, mas antes que pudesse questionar, eu já estava pegando minha bolsa. O riso de Logan ecoou atrás de mim, misturado ao som dos talheres batendo nos pratos, como se minha saída fosse apenas mais uma prova de sua superioridade. Do lado de fora, o ar fresco de Raleigh bateu no meu rosto, lavando o gosto amargo das palavras deles. Respirei fundo, sentindo o peso do meu segredo como uma armadura. Eles achavam que me conheciam. Achavam que sabiam do que eu era capaz. Mas enquanto eu caminhava até o meu carro, um Audi Q5 preto estacionado na entrada da garagem deles, outro detalhe que haviam ignorado, sorri para mim mesma. A ironia era deliciosa. Meu telefone vibrou no bolso. Era Daniel. Então, como foi? Digitei rápido, os dedos voando sobre a tela, exatamente como esperávamos. Eles não têm ideia. Sua resposta foi instantânea. Bom, porque amanhã você assina os papéis. E daqui a uma semana, eles vão ver sua nova casa da janela deles. Aqueceu-me por dentro. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. Sobre anos de ser subestimada, de ter meus sonhos reduzidos a coisas fofas ou hobbies caros. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas de North Hills, passei pela placa, à venda na frente da propriedade que logo seria minha. Uma casa que eles jamais imaginariam que eu pudesse pagar. Uma casa que coincidentemente ficava a apenas 3 quadras da deles. Estacionei na frente do meu apartamento, mas não entrei ainda. Fiquei ali, olhando para o prédio onde tudo havia começado, as noites em claro costurando à mão, os choros de frustração, as vitórias silenciosas. Agora cada ponto de costura, cada linha de código no meu site, cada centavo reinvestido tinha me levado até aqui. Não era sorte. Era estratégia. Era resiliência. Era provar, primeiro a mim mesma e depois a eles, que os sonhos não precisam ser práticos para serem poderosos. Ao subir as escadas, tirei o telefone novamente e abri a pasta casa, as fotos do imóvel, os documentos do banco, o contrato quase finalizado. Meus dedos pairaram sobre a tela, como se tocar as imagens pudesse tornar tudo ainda mais real. Então, enviei uma mensagem para meu advogado. Confirme com o corretor. Quero as chaves na sexta-feira.
E prepare o contrato de confidencialidade para a equipe de reformas. Ninguém fala nada até eu dar o sinal. Fechei os olhos por um segundo, imaginando a expressão deles quando descobrissem. Não seria triunfo no meu rosto, mas uma calma soberana. Porque no fundo eu já havia ganhado. Não precisava da validação deles. Precisava apenas do endereço novo para enviar o convite de Natal. Meus olhos nos deles, um sorriso frio e satisfatório tocando meus lábios. Não era orgulho que eu buscava, era reconhecimento. E agora eles não tinham escolha a não ser enxergar. Não precisam se desculpar, disse minha voz suave como seda, mas cortante como aço. Nunca esperei que acreditassem em mim, mas espero que a partir de hoje parem de duvidar. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Meus amigos, já familiarizados com minha jornada, trocaram olhares de cumplicidade. Daniel, ao meu lado, deu um passo à frente, seu sorriso irônico dirigido a Logan. Acho que você subestimou a irmã, hein? Ele comentou casual enquanto pegava uma taça de champanhe da bandeja que passava. Gillian não só comprou esta casa, ela criou o império que apagou. Logan engoliu em seco, seus dedos apertando o copo com força demais. Minha mãe pálida tentou um sorriso trêmulo. Claro que sempre soubemos que você era capaz, querida. Ela gaguejou, as palavras soando tão falsas quanto as desculpas que nunca deram antes. Só não imaginávamos que fosse tão bem-sucedida. Meu pai finalmente encontrou minha gaze. Havia algo novo em seus olhos, não vergonha, não inveja, mas um respeito relutante, como se estivesse vendo pela primeira vez a filha que sempre ignorou. Você fez tudo sozinha? Ele perguntou, a voz rouca. Não sozinha, corrigi, gesticulando para Linda, Patrícia, Daniel e os outros que me cercavam. Com pessoas que acreditaram em mim desde o início. E ali naquele momento, sob os cristais do lustre que refratavam a luz como diamantes, entendi, a vitória não estava no choque deles, nem nas desculpas forçadas. Estava na certeza de que dali em diante, cada palavra que saísse da minha boca seria ouvida, cada conquista reconhecida. Cada dúvida que já tivessem sobre mim, enterrada sob o peso de 3 milhões de dólares em mármore, vidro e ambição. Agora disse, levantando minha taça em um brinde silencioso apenas para mim, vamos celebrar de verdade. E quando a música voltou a tocar mais alta agora, e as risadas preencheram o espaço que antes ecoava com o som do meu próprio silêncio, soube que esta noite não era o fim. Era apenas o começo. O começo de uma era em que eu ditava as regras. E pela primeira vez, eles estavam todos convidados a assistir. Os olhos deles se encontraram com os meus por um instante fugaz, um lampejo de incompreensão, de medo disfarçado de surpresa. Então sorri. Não o sorriso polido que eles conheciam, não a máscara de conformidade que usava nas ceias de Natal, quando engolia em silêncio cada comentário condescendente. Era um sorriso afiado, quase predatório, o tipo que precede a queda de um império. Vamos comer, disse, com um gesto elegante em direção à mesa repleta de iguarias que custavam mais do que o aluguel do apartamento que eles insistiam que eu deveria aceitar como realidade. Hesitaram. O ar entre nós ficou denso, carregado com o peso de tudo que nunca foi dito. Mas eventualmente cedem, como sempre cedem os que se julgam superiores quando confrontados com a evidência de que o mundo não gira ao redor de suas expectativas. A noite seguiu seu curso, risadas forçadas e taças que se chocavam como sinos de vidro, ecoando a fragilidade da fachada deles. Meus pais e Logan permaneceram, trocando palavras vazias, seus sorrisos tão rígidos quanto os colarinhos engomados do meu pai. A audácia de antes. Aquele tom de voz que dizia você vai falhar, mas nós estaremos aqui para recolher os cacos, havia se dissolvido como açúcar na chuva. Linda se inclinou, seu perfume envolvente misturando-se ao cheiro de champanhe caro. Você os abalou até a medula, sussurrou, os lábios quase roçando minha orelha. Assenti não com triunfo, mas com a calma de quem finalmente vê as peças do tabuleiro se alinharem a seu favor. Suas desculpas esfarrapadas não importavam. Ainda não. O que importava era que, pela primeira vez, eles viam. E ver, para eles, era mais doloroso do que qualquer recusa. 2 semanas depois, o interfone soou como um presságio. Através da câmera, os rostos deles pálidos, tensos, os traços afiados pela urgência, confirmavam o que já sabia. Minha mãe falou primeiro, a voz um fio de seda desgastado pelo tempo. Gillian, precisamos da sua ajuda. Logan, o gênio da família, o herdeiro do trono que nunca existiu, evitou meu olhar, as palavras saindo como pedras jogadas em um poço. O investimento deu errado. Nós apostamos tudo. Meu pai, sempre o pilar inabalável, agora parecia um homem que descobriu tarde demais que seu castelo era feito de cartas. Você está indo bem, admitiu, como se isso doesse mais do que a ruína financeira.
Talvez, você pudesse. Cortei-o antes que a frase se completasse. Minha voz não tremia. Não havia ódio nela, nem mesmo satisfação. Era o som de uma porta se fechando para sempre. Saia da minha propriedade. As palavras caíram como uma lâmina. Seus olhos se arregalaram, choque e incredulidade, o primeiro gosto amargo da rejeição que eles mesmos haviam semeado. Gillian, por favor, minha mãe suplicou, as mãos trêmulas como folhas no outono. Somos família. Balancei a cabeça, não com tristeza, mas com uma clareza cristalina. Vocês não me viram como família quando riam dos meus esboços. Quando disseram que meu sonho era um hobby caro. Quando escolheram apostar no fracasso dele, apontei para Logan, cujos ombros afundaram como se eu tivesse lhe dado um soco, em vez de acreditar em mim. Fiz minhas escolhas. Agora vivam com as de vocês. A porta se fechou com um clique definitivo. Através do vidro fosco, vi suas silhuetas imóveis, fantasmas de um passado que já não me assombrava. As palavras de Linda ecoaram em minha mente como um mantra. Mostre a eles o que você construiu. Eu havia mostrado. E não havia volta. Nos dias que se seguiram, ignorei cada chamada, cada mensagem, seus apelos se tornando cada vez mais desesperados, suas desculpas mais elaboradas, mas sempre incompletas. Não era sobre perdão. Era sobre justiça. A justiça de uma mulher que, depois de anos sendo tratada como uma nota de rodapé na história deles, finalmente virou a página. Minha atenção se voltou para o que realmente importava. GS Reed Designs, meu império costurado com fios de ambição e tecido com a seda da minha própria reinvenção. A nova coleção, lançada dias após a festa, esgotou em horas. Lojas de Chicago a Miami disputavam parcerias, e cada ponto vendido era um selo de aprovação que eles nunca me deram. Cada esboço traçado à luz da minha mesa de desenho, cada detalhe bordado à mão, era uma resposta aos você nunca que eles havia cuspido como verdades absolutas. Minha casa em North Hills, antes um símbolo de suas piadas, tornou-se meu santuário, um espaço onde o silêncio não era solidão, mas paz. Trabalhava até tarde, rodeada por amostras de tecido e croquis, o som da caneta riscando o papel mais doce do que qualquer desculpa que eles pudessem oferecer. Meu sucesso não era apenas um negócio. Era uma declaração de guerra vencida. Uma prova de que as cicatrizes que eles deixaram haviam se transformado em asas. Enquanto isso, em Raleigh, o mundo deles desabava como um castelo de areia sob a maré alta. O investimento falho de Logan, aquele que eles haviam hipotecado seu prestígio para bancar, custou-lhe o apartamento de luxo no centro, vendido por metade do valor em uma liquidação humilhante. Seu nome, antes sinônimo de promessa nos corredores do escritório de advocacia, agora era sussurrado entre risadas contidas. Um aviso do que acontece quando a arrogância supera a competência. Meus pais, que haviam construído sua identidade sobre o altar do sucesso dele, agora enfrentavam o vazio de suas próprias escolhas. Nas reuniões sociais, os olhares que antes os admiravam agora se desviavam, carregados de uma piedade que eles nunca tiveram por mim. A história da minha festa havia se espalhado como fogo em palha seca. Eles riram dos sonhos dela, murmuravam os convidados nos jantares de North Hills. E agora? O orgulho que eles sentiam ao exaltar Logan se transformará em cinzas. Não era vingança. Era consequência. A lei universal de causa e efeito aplicada com uma precisão quase poética. Eu não me regozijava. Não havia tempo para isso. Minha energia estava voltada para o futuro, para as coleções que ainda estavam por vir, para as parcerias que se multiplicavam, para as pessoas que, ao contrário deles, sempre haviam enxergado o fogo em mim antes que ele se tornasse um incêndio. Daniel, meu sócio, era a rocha sobre a qual eu me apoiava nas noites de planejamento, seus olhos brilhando com um orgulho que nunca precisei implorar. Você é uma força da natureza, Gillian, disse ele certa noite, enquanto analisávamos números que faziam os deles parecer troco de supermercado. Linda, minha irmã de alma, era a faísca que acendia minhas ideias mais ousadas. Em um café no centro de Raleigh, ela se inclinou sobre a mesa, os dedos enlaçados nos meus. Você não só provou que eles estavam errados. Você construiu um mundo que eles nem sequer podem compreender. E era verdade. Olhando para trás, via como cada dúvida deles havia sido, na realidade, um presente. Cada risada sufocada de Logan, cada suspiro exasperado da minha mãe, cada seja prática, do meu pai. Tudo isso havia me empurrado para mais longe, mais alto, até um lugar onde suas opiniões não tinham mais jurisdição. Não era sobre provar nada a eles. Era sobre honrar a mulher que eu me tornei apesar deles. Para quem lê estas palavras, que fique claro, seu valor não é determinado por aqueles que subestimam você. Ele reside na teimosia de continuar quando disseram para parar,
Nas mãos que se estendem para puxá-lo para cima quando você tropeça. Na coragem de transformar dor em propósito. Minha família achou que conhecia meus limites. Mas limites são para quem acredita neles. E eu não tenho nenhum.